Oi, meus amores, eu sou a Duda. Eu sou o Richard. E esse é mais um vídeo do nosso canal. Depois de uma vida, a gente veio gravar a segunda parte de como nos conhecemos. Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre o período que o Richard ficou gostando de mim antes de falar pra mim, o período que ele ficou orando, e também o momento que ele veio contar pra mim e o nosso período de oração. Então, vamos começar aqui por ele. Então, uns 2 meses, mais ou menos, depois que eu voltei pra igreja, eu comecei a gostar dessa senhorita. E como eu já tinha sofrido muito antes, eu quis primeiro falar com Deus, né? E ver também se era da vontade dele, tá? Pedir uma direção, né? Sobre o sentimento. Depois de falar com ela. Eu fiquei mais ou menos uns 7 meses. 7 meses, gente, antes de contar pra mim. Antes de contar pra ela, só orando. E eu comecei a gostar, não falei pra ninguém, eu fiquei, eu acho, uns 3 meses orando. Depois que eu fui falar pra primeira pessoa, foi a Patrícia que me fez o convite pra estar visitando a igreja. E contei pra ela. E ela contou pra todo mundo na igreja. Mas esse período que você ficou orando, você pediu o que pra Deus? Porque se não fosse da vontade dele, para ele tirar do meu coração. Porque o coração ele é enganoso, né, gente? Então isso é muito importante. O que o Richard fez foi muito importante, né? Ele colocou Deus em primeiro lugar e pediu uma direção, né? Porque às vezes a gente gosta de uma pessoa e não é da vontade de Deus. Então colocar Deus na frente, pedir pra ele arrancar mesmo do nosso coração se não for da vontade dele. E ele não tirou. E aí a Patrícia, ela comentou com a irmã dela. A irmã dela comentou pra minha mãe e aí começou. A minha mãe veio contar pra mim. E eu falei, mãe, eu acho que não, porque ele não demonstrava. Não mesmo, ele era muito sério. Ele não demonstrava. E também falei assim, acho que isso é bobeira, porque nós éramos os únicos solteiros da igreja. Então, né, tipo assim, querendo fazer casalzinho. Então eu nem me liguei, até porque eu tava num período do coração enganoso, inclusive. E eu tava bem, tipo assim, não queria nada mesmo. Mas ele continuou. Continuei orando. E chegou um tempo que eu chamei o pastor pra conversar e falei com ele, né, que tava gostando dela. E aí? Aí ele me chamou de corajoso. Eu não entendi muito bem no começo porque ele falou, né, também que me chamou de corajoso e falou que, né, que eu tava gostando da menina mais bonita da igreja. Desculpa. E perguntou, né, se era isso mesmo que eu queria, né? Falei que sim. Aí ele reforçou, né? Falei com ele que já estava orando. Ele falou para continuar orando e ver se era da vontade de Deus mesmo. E nisso o pastor começou já a implicar comigo. Ah, porque o Richard tá gostando de você. Eu vou levar o nome de vocês para um monte. Porque ele implicava muito comigo nessa área. Ele soube, né, de toda a minha trajetória. Assim que eu voltei pra igreja, como eu já contei. Eu tive também relacionamentos passados. Então eu me desapeguei de um relacionamento de 8 anos, quando eu entrei na igreja. E o pastor me ajudou muito nesse período. E ele sabia que eu estava num processo, né, de sair mesmo do passado e recomeçar. E aí, quando apareceu o Richard, ele ficou implicando muito comigo, que ia levar o nosso nome pro monte, não sei o que lá. E ficou assim, o pessoal ficou até bem animado, menos eu, né, porque eu realmente não queria, de jeito nenhum. E aí minha mãe soube também, aí já começou. Todo mundo a falar que estava gostando de mim. Porém, ele nunca demonstrou. E passou um tempo, a gente começou, né, a se falar. Foi também depois daquele negócio do copo. E fala, amor, ele é desenhista. E nesse período que ele gostava de mim e não me contou, eu comecei a fazer um desenho dela. Foi. Só que foi bem difícil, eu tinha até desistido de fazer. Aí a gente um dia tava conversando sobre desenho. A gente começou já a ter um pouco mais de intimidade, conversar mesmo, né? Foi depois do copo, né, que a gente começou a bater no último vídeo, pra quem não viu, inclusive, vai lá assistir. A gente começou a ter mais um diálogo mesmo, de amigo. E um dia a gente conversando sobre o desenho, porque outras pessoas já tinham desenhado. Ele tomou coragem e me mandou, gente, coisa mais linda. Mandou o meu desenho, vou ver se eu coloco aqui no vídeo pra vocês verem que coisa mais linda. E ele quase morreu do coração com medo. Porque eu fiquei com medo. Porque dela achar ruim, porque eu peguei uma foto dela sem pedir.
Eu fiquei com vergonha na hora que eu mandei ela. E eu achei a coisa mais linda, eu mandei pra minha mãe. A mãe, ai meu Deus, é você, que lindo. Aí que começou mesmo o pessoal da igreja, né, falar que era eu implicando, né, rindo da gente. E foi assim que a gente começou a ter uma amizade mesmo, nunca mais paramos de nos falar. E eles me desenhou várias vezes. Eu tenho mais de 10 desenhos meus. Deve ter uns 16, eu acho. Isso, ele começou a me desenhar. E eu achei isso muito fofo, porque ele é um menino. Aí eu comecei o quê? A abrir meus olhos, né? Depois do copo, né, que eu falei, se ele me desse um chocolate, eu ia começar a tentar olhar ele com outros olhos. Então começou o meu líder, né, que é o meu pastor, a minha mãe, né, o pessoal ao meu redor falando dele. Eu comecei a sentir mais paz, sabe? E eu comecei a ver como que ele era um menino diferenciado, né? Na carta que eu fiz pra Jesus uma vez, eu pedi pra Deus que eu queria um menino que não olhasse pro meu corpo, pra minha beleza, nada disso, mas primeiro pro meu sorriso. Pra mim mesmo, né? E eu achei muito fofo a atitude dele me desenhar. Achei muito fofinho. Fora as outras atitudes que ele tinha, às vezes ele me dava chocolate, ele nunca mais parou de me dar chocolate. Ele, de vez em quando, me dava alguma coisa, assim, diferente. Já me deu uma caixa de Ferrero Rocher. E é, assim, um menino muito respeitador, sabe, comigo. Mesmo depois que eu soube, né, que ele gostava de mim, ele continuou na dele. Não ficava, sabe, no meu pé. Na verdade, eu sabia que ele gostava de mim, mas ele não sabia que eu sabia. E ele me levava, começou a me dar carona. E a gente começou a ter um vínculo muito grande. E aí, como foi que você tomou a atitude de me contar? Não, primeiro ficava todo mundo, né? Falando pra mim mandar mensagem pra ela, falar com ela, só que eu falei, não tô sentindo que agora eu tô pedindo direção a Deus e ele não me respondeu ainda. Foi até daquela vez que eu contei no outro vídeo também, né, que ele foi ousado me chamando pra comer pizzaria pra desfrutar da companhia dele. Isso aí, gente, quem escreveu esse texto foi meu pastor. E ele mandou pra mim e não deu certo. E o pastor, inclusive, mandou você me ignorar depois, não foi? E eu fui falar com o pastor, né? Falei, pastor, acredita que o Richard me chamou pra pizzaria? Ele, não acredito. Aí eu falei, eu não aceitei. Tomara que ele te ignore agora. Enfim, o pastor tava ali por trás já, tramando tudo. E depois que a gente começou, né, claro, a ter uma amizadezinha, aí sim eu fui ficando mais à vontade, né, de conversar com ele. A gente conversou muito. Uma coisa que, como eu coloquei na minha cabeça, né, que eu ia tentar olhar com ele com outros olhos, foi que eu quis muito saber do passado dele, quis saber como é a vida dele, contei todo o meu passado pra ele, tudo que eu passei, todos os relacionamentos que eu tive, e ele também me contou, porque a gente precisa, né, ter esse diálogo e saber mesmo da vida um do outro, quais são também seus planos, né, se ele queria casar, se ele queria ter filho, pra ver mesmo se bate, porque não adianta o pastor querer ou minha mãe querer que eu namorasse com ele, se eu não tinha química, né, e aí não, foi ver que realmente muita coisa se encaixava e a gente criou uma amizade muito fofa. Até que eu comecei, gente, eu falei assim, eu acho que eu tô gostando de Richard. Eu fiquei com muita vergonha quando eu comecei a gostar dele, porque eu já tinha falado pra Deus e o mundo que eu não queria de jeito nenhum. Sabe quando você... como é que é o ditado? Vai cuspir pra cima. Sei lá, algum ditado assim. Gente, eu falava pra todo mundo que Deus me livre, eu não queria, eu não sentia nada. E eu comecei a gostar desse fofinho. Ele era muito fofo e começou a me encantar. E aí, eu comecei a gostar dele, mas também fiquei quieta, porque, né, o pessoal falava que ele gostava de mim, mas ele nunca me falou nada, então também fiquei quieta, porque o meu sentimento também tava bem pequenininho. E um dia a gente já tava bem amigo, e aí como foi pra você me contar aquele dia? No caso, eu tava conversando com o líder de jovem, meu amigo, a mãe dela tinha falado pra ele que ela tava gostando de mim e ele foi e me contou. Eu falei, então chegou a hora. No outro dia eu mandei mensagem pra ela. Foi, gente. Falando que eu tava gostando dela e que se você chamaram para um período de oração pra ver se era mesmo da vontade de Deus. Eu quase infartei, né? Porque eu sabia que um dia ele ia me contar, mas eu não estava preparada. E eu respondi ele, eu chorei, cara, muita insegurança, medo, né? A gente tem muito medo de errar, a gente que já errou, né, vida? Mas eu aceitei, né? Eu quis viver a vontade de Deus. Não era minha vontade, né? Mas eu falei, então eu vou viver a vontade de Deus pra ver se é isso mesmo. Se for ele pra minha vida, Deus vai colocar amor no meu coração. Porque eu queria amar ele do jeito que ele me amava, né?
E aí a gente iniciou, a gente marcou pra conversar. Foi aí que eu contei pra ele do meu propósito. Por isso que o pastor falou que ele era corajoso. Me chamam de corajoso. Porque o pastor já sabia do meu propósito, que eu só ia dar o meu primeiro beijo no dia do casamento. E aí eu contei pra ele e ele aceitou. Né? Ele ficou meio assim, tipo, meu Deus, que isso? Mas ele disse que aceitaria e a gente tirou um período de oração. Oramos do dia 1º de junho ao dia 31 de agosto, que foi no dia que ele me pediu em namoro. E nesse período eu conversei muito com o Richard, falei que a gente deveria conversar com o nosso pastor. Então a gente marcou uma reunião com o pastor também para conversar. Conversamos com os meus pais e com os pais dele, gente, porque é muito importante ter, né, os pais espirituais e nossos pais também terrenos aqui, como é que fala? Envolvidos, sabe? Porque não é... Como a gente já errou muito, eu não queria errar de forma nenhuma. Então eu queria muito o apoio do meu pastor, a opinião do meu pastor, dos meus pais, dos pais de Richard, até porque isso me daria mais paz, sabe, no meu coração, e também seria uma forma de confirmação de Deus. E foi assim que aconteceu. O pastor, não, ele já tava, tipo assim, eu já sabia. E então a gente conversou com o nosso pastor, conversamos com os nossos pais, que super já estavam, inclusive, orando. Eu nem sabia. Já estavam orando, minha mãe já estava orando, e os pais dele também a gente não sabia. E, então, assim, é muito de Deus. Foi um dos sinais também, né, de que Deus estava nesse negócio. E foi assim que a gente iniciou o nosso período de oração. Ficamos um período de 2 meses orando. E foi isso, gente. Vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. E no próximo vídeo eu vou postar pra vocês como foi o período de oração. Ai, não se esqueçam De se inscrever, comente aí, dá um like. Deixe seu joinha, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Falou.